Experiências de quase morte são de pessoas que evidentemente não morreram, mas os relatos de pessoas impressionam alguns. Vi uma luz no final do túnel. Será que essa luz no final do túnel realmente representa alguma coisa de valor científico, alguma coisa de valor real? Nós já entendemos que quando as coisas partem do mito, da imaginação, do imaginário, da ciência ou de escritos, nós precisamos confrontá-los com o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Ao vermos então que pessoas que quase morreram e foram assim diagnosticadas cientificamente como mortas equivocadamente porque estavam na verdade vivas, confrontam com relatos bíblicos de pessoas que realmente morreram, mas que retornaram para que pudéssemos ter uma ideia do que realmente aconteceu. A primeira experiência que eu trago está registrada em Deuteronômio, no capítulo 34, verso 5. E aqui o livro do Pentateuco foi então o relato da morte de Moisés. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. 900 anos antes de Cristo, a morte de Moisés no Monte Moabe. Para depois, Jesus Cristo encontrá-lo 33 anos depois de Cristo. Portanto, 930 anos depois da morte de Moisés, ele encontra-se com Cristo vivinho. Veja o que está lá em Mateus, capítulo 17, versos 1 a 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Diante de testemunhas, não era apenas Jesus estava chegando o momento da sua morte. E em consolo apareceu ali Moisés representando aqueles que foram mortos e que Jesus mesmo o ressuscitou e o levou para os céus. Mas nessa conversa, porque ali eles ficaram conversando, então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Nesse entreveiro, nessa conversa, não apareceu o assunto do período em que Moisés estivera morto. Nada, nenhuma referência sobre uma luz no fim do túnel. Pelo contrário, ali estava um representante vivificado pelo poder de Deus, do poder que transforma. Mas qual o relato sobre o estado do homem na morte? Além de tantos outros relatos que nos programas anteriores trouxemos, temos relato em 1 Reis, capítulo 17, versos 22 a 24. 22 a 24. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino, depois para ele mesmo, né? Mas aqui, enquanto Elias estava vivo, ele ouviu a oração de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. E qual foi a palavra que veio da boca do menino? O relato que nos tem para trazer isso, a mãe, os discípulos que viram Elias e Moisés diante de Deus ali, Moisés ressurreto, Elias vivo, constantemente no céu transfigurado, como os vivos que vão ser salvos. Você e eu que estamos vivos vamos ser salvos como Elias e vamos poder conversar com os apóstolos e com Jesus. E aqueles que morreram e experimentaram a morte, como Moisés, vão ser ressuscitados. Essa é a nossa esperança, é a garantia da palavra de Deus. Mas e o assunto? A luz no final do túnel. O menino falou alguma coisa? Não. Elias falou alguma coisa? Jesus falou alguma coisa? Ainda não. Vamos ver. É o que diz 2 Reis, capítulo 4, versos 34 a 37.
o filho da Sulamita, também ressuscitou. Veja o que acontece aqui em 2 Reis 4, 34 até 37. Pois bem, depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos a olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele, e o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Parece até que Jesus soprou nos narizes, na narina dele de novo o fôlego da vida registrado lá em Gênesis, não é? Que Deus baforou o fôlego da vida no nariz de Adão, e agora o menino então espirra, recebe o fôlego da vida novamente, respira. E o que ele diz sobre o estado na morte, a luz no final do túnel? Não é relatada nada, silêncio. Mas então nós vamos a 4 verso 20, para entender o contexto. O servo o pegou e o levou à mãe, porque o menino estava doente, junto com o pai. Ele estava na colheita, lá ceifando no trabalho, e então ele teve uma dor na cabeça e acabou morrendo. O pai manda de volta para a mãe e ele acaba morrendo nos braços da mãe. O que a mãe faz? Ela esconde o fato de todos. Ela esconde mesmo do pai e vai procurar o profeta, vai procurar auxílio em Deus. Veja, o servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Portanto, ele estava morto, não estava quase morto, nem com um laudo de morto. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Que estranha atitude da mãe. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ela não falou para o marido: o nosso filho morreu. Não, ela disse: eu preciso de uma jumenta e de um servo. Vou falar com o profeta. Ela cobrou duro do profeta: eu não pedi filho nenhum e você me deu esse filho agora para a morte? Então o problema foi jogado para o profeta, para Deus. O problema da morte é levado aos cuidados de Deus. Mas o que diz o menino quando ressuscitou? Quando lemos os versos ali relatados, do 34 a 37, o menino ressuscitou, espirrou 7 vezes e ali ficou, e nenhum relato bíblico sobre a vida pós-morte. Aquele estado, pelo menos, em que nós vemos o relato da ressurreição no final dos tempos, mas não temos nenhum relato de vida do morto, ou de um espírito, ou de uma luz no final do túnel que represente uma entidade superior, um Deus. Até nós poderíamos, a título de conjectura, imaginar que o holofote, o foco cirúrgico, aquela lâmpada que tem em cima do ambiente onde se faz a cirurgia, aquela luz pode ter impressionado a retina de alguém que estava quase morrendo e, na sua memória, sem distinguir exatamente o tempo em que isso aconteceu, a duração, imaginou ter visto uma luz no final do túnel. Outra conjectura é a questão da contração muscular. A pessoa, quando passa por fenômenos de morte, o início, começa a haver uma contração de certos músculos, uma certa cãibra, e ali então essa contração muscular pode ter dilatado a retina e impressionado com uma luz no final do túnel. Ou quem sabe até realmente algum anjo ou o próprio Deus possa ter dado essa mensagem de conforto, ou pior ainda, uma narcose por devido a algum tipo de remédio, ou devido à intoxicação do corpo desequilibrado quimicamente. Ali está então a confusão bioquímica que afeta toda a imaginação, ou até o imaginário da pessoa que está se livrando de um momento de dor e está entrando num coma, e então nesse estado ele passa a fazer imaginações, como é bem frequente quando a pessoa acorda de um sono meio sonolenta, falando coisas que não tem muito a ver, né? São as conjecturas que faço e trago à consideração dos amigos. Mas a Bíblia não traz revelação sobre esse assunto. E é por isso que nós precisamos nos apegar mais firmemente ao que ela nos traz sobre outra, por exemplo, experiência que está registrada em Marcos 5, 35 e 36. Enquanto Jesus andava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não
precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenham medo, tão somente creia. A fé que move montanhas, que Jesus disse: se tiveres fé, diz essa montanha, passa de aqui para colar, e ela pode até se lançar ao mar, como disse em outro lugar. Uma ilha. Então nós temos também o poder da ressurreição através da fé no sacrifício de Jesus. E então, Talita 5, 39 e 43. A continuação dessa história. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. É Jesus quem está falando, se referindo ao sono da morte, se referindo à morte como um sono, porque ele estava ali já para ressuscitá-la. Você percebe? Ainda que os meus entes queridos faleçam, é um sono. Mamãe está dormindo, vovó, vovô, de tios. Quanta gente querida está dormindo. E nós precisamos pregar esse evangelho. Vê e entende, para que todo mundo possa ver, entender, curtir, compartilhar, seguir esse programa e entender que nós precisamos fazer esse trabalho de divulgar a palavra de Deus logo para matar essa saudade que dói no peito. Quero ver minha mamãe. Quero estar com os meus queridos, com o meu Jesus e caminhar rumo ao céu. E você? Está ainda em dúvida sobre tudo isso? Nós precisamos conversar um pouco mais. Veja então entrou-lhes e disse: por que todo esse alvoroço? Jesus estava desdenhando da morte, não das pessoas, do poder de Satanás, porque ele estava para romper o poder da morte. A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou-os atônitos. Ele deu ordens expressas para que não se dissesse nada a ninguém, mandou ninguém desse a ela alguma coisa, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Portanto, nada foi dito, nada foi revelado, nada foi esclarecido sobre a morte. A Bíblia não fala em lugar nenhum sobre o estado do morto, a não ser que ele está no pó da terra, dormindo, inconsciente e aguardando o retorno da volta de Jesus. Uma luz no final do túnel pode ser qualquer coisa, menos uma realidade de vida após a morte ou de um encontro com seres espirituais ao morrer. Bom, vamos ver o que mais temos na Bíblia. Lucas 7, 12 a 14. Alguma revelação será? 12 a 14. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ali Jesus encontra o autor da vida, o mantenedor da vida, encontra diretamente com o fruto da morte, o sofrimento humano, a desgraça humana. Filho único de uma viúva, a única garantia de segurança para aquela mulher que estava sozinha nesse mundo. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Ah, será que isso basta? O filho morto, não chore. É difícil dizer palavras de consolo na hora dura da morte. Depois aproximou-se e tocou no caixão, o que era, aliás, proibido pelos judeus. Jesus teria que ser considerado imundo e se restringir a algum lugar para lavar-se e purificar-se e não ter contato com mais ninguém até o dia seguinte. Mas ele estava cercado pela multidão. O autor da vida toca o féretro. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E o que ele disse sobre a morte? Nada. Nada de luz. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta. É Jesus, é Deus presente como ser humano para salvar o ser humano. Um presente de Deus para nós. João 11, 39 a 44. Olha que maravilha. Nós temos mais experiências ainda sobre quase mortos, não, mortos que ressuscitaram e trazem o seu relato. João 11, 39 a 44. É a Bíblia esclarecendo.
tirem a pedra, disse ele. Bom, Jesus estava profundamente comovido, foi até a sepultura, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, afastem os obstáculos, porque Deus quer salvar você. Não ponha pedras no caminho de Deus, tirem as pedras. E então disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. 4 dias que Lázaro estava morto e já cheirava mal. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Se você crer, a pedra vai rolar. Não vai mais haver nada entre você e Jesus. A salvação bate à porta. Tirem a pedra. Então tiraram a pedra e agora então a fé se manifesta. A fé faz rolar a pedra e Jesus entra à sepultura. Então tiraram a pedra e Jesus: eu lhe agradeço porque eu viste. Então Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Como ouviu? Ele ainda não tinha ressuscitado Lázaro, mas agora ele já agradece de antemão. Isso que é fé. Jesus está nos ensinando a ter a verdadeira fé, a agradecer antes mesmo de pedir, porque Deus sabe o que necessitamos. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Enquanto ele estava envolto num pano, Jesus estava nu na cruz e depois também se viu como morto envolto no pano. E ele também ressuscitou. E o que é que Jesus disse quando ressuscitou sobre a luz no final do túnel? Nada. O que é que Lázaro disse sobre o estado da morte? Inconsciência. Nada. Nada de luz no final do túnel, nada de encontros com seres espirituais. A morte é o sono, Jesus diz. Um sono, vou despertá-lo do sono. O sono espiritual também é um sono muito pesado, é a morte. Se você dorme, o pó da terra te espera. Mas se você acorda, está pronto para a fé, então Jesus toca seu coração, vivifica, sopra o fôlego da vida novamente. E nós somos vivificados aqui e agora, consolados diante da morte, da dor e da falta de esperança, porque Jesus aumenta a nossa fé. Lembra, eu sempre repito, o pai do menino moribundo, quando pediu a Jesus a cura do menino, Jesus perguntou: você crê? E ele disse: creio, mas aumenta a minha fé para que eu receba o poder da vida, para a ressurreição do meu filho, para a minha ressurreição espiritual, agora, para que eu possa compreender essas verdades, tirar da cabeça aquilo que Hollywood plantou, aquilo que a literatura colocou, aquilo que é o imaginário, aquilo que é a ilusão humana, aquilo que o homem segregou diante de séculos de experiência do que disse a serpente: certamente não morrerás. Mas agora, diante da morte, aqueles que quase morreram nos trazem uma ilusão. Viram a luz no final do túnel, mas estavam vivos, quase mortos, mas não traz certeza. Pelo contrário, a Bíblia nos garante que isso não acontece. Bem, adiante no nosso estudo, ainda temos mais 4 versos, e aqui vamos ler Jó 3, 11 e 13. O que temos no local, então, dessas coisas que são ditas sobre a quase morte? Jó 3, 1 a 13. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite que se disse nasceu um menino. Transforme-se naquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele, clame-no de volta às trevas e o mais densa escuridão. Coloque-se em nuvens sobre ele e negrume e aterrorize a sua luz. Apodere-se daquela noite de densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem haja parte nenhum nos meses.
seja aquela noite estéril e nela não se ouçam brados de alegria. Eu sempre gosto de pensar, além de, é claro, Jó está se referindo à morte que estava ali avizinhando, porque sua doença fatal, mortal, terrível, dolorosa, espantosa, ele estava ali sofrendo. E agora amaldiçoe aqueles dias. Eu gosto de pensar que quando Jó fala para que não existisse aquele dia, ele está referindo ao 29 de fevereiro. Falta um dia a cada 4 anos. Talvez nesse momento, bem, é só uma imaginação. Amaldiçoem aquele dia, os que amaldiçoam os dias são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele não vão para a luz do sol e não vejam os primeiros raios da alvorada. Pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que se contemplasse os males, porque não morriam nascer e não pereci quando saí do ventre, porque não houve joelhos para que receberem os seios que me amamentaram. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. É esse o relato da morte, traduzido por um poema feito por um moribundo, no caso Jó, que estava à beira da morte, a sepultura, as trevas. Porque não me sepultaram como uma criança abortada. É um lamento de alguém que depois recebeu a oferenda, a bênção de Deus, que recebeu toda a cura, recebeu todo o alento e bênçãos em muito mais, depois de sofrer as agruras de Satanás. Porque o que ele estava passando era Satanás atacando sua vida, mas quando ele abriu a porta da fé e orou, Deus o recompensou com muito mais bênçãos, como está registrado em Salmo 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Por quê? Porque estamos vivos. Todo ser que vive, louve ao Senhor, também diz o salmista. Bom, em Salmo 146, 4... aqui temos, quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Morreu, acabou. Não existe mais nenhum, não confie em príncipe, em meros mortais incapazes de salvar. Quem morre não tem mais nada a ver com esse mundo, está num sono aguardando o juízo, quer para a vida eterna, quer para a morte eterna, como está em Eclesiastes 9, verso 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Morreu, não vai ter nenhuma lembrança de luz no final do túnel, está morto. Agora, os quase mortos trouxeram as suas experiências da dor, da agonia, da véspera da morte, mas voltaram com alguma ilusão e quem sabe até com alguma inspiração do lado de lá. Não que sejam pessoas más, mas que sofreram influências de momentos de dor, de remédios para dor, tóxicos, momentos em que estava morrendo, que estava sendo atendido numa cirurgia, quem sabe, a imaginação foi aguçada num momento de grande agonia. Mas 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, nos diz: isso não é de admirar, esses relatos, tanto de homens que maquinam essas ideias, transcrevem isso em romances, em noticiários de televisão, em filmes de cinema. A luz no final do túnel está por todo lado, desde o Gênesis, quando o diabo disse: certamente não morrerás. Tentam encontrar novas formas de vida após a morte. Mas aqui, 2 Coríntios 11, 14, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, como não poderíamos nós ser iludidos como estamos sendo a cada momento em que vivemos no mundo de pecado? Precisamos da luz dos céus. A luz no final do túnel é Jesus voltando nas nuvens e dizendo: levanta-se, levanta-se, aquele teu querido vem e te abraça, aquele teu querido que está na sepultura vai levantar e vai me abraçar. E eu vou gritar: Jesus, até que enfim. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, entende, curte, compartilha esse programa e segue com a gente a palavra de Deus aberta, conforme está escrito, para que nós não andemos em tropeço diante dos falsos cristos e falsos métodos, mas de acordo com a palavra de Deus. Eu te convido, vem orar com a gente.
Pai amado, muito obrigado pelas bênçãos, pela vida e pelo conforto de saber que aqueles que se foram, nós os teremos novamente no dia da tua breve volta, pela qual oramos para que o Senhor nos prepare, aumenta a nossa fé, aumenta o poder do teu Santo Espírito em nós, para que nós possamos divulgar essa mensagem e alcançar corações, iluminando vidas com a luz verdadeira e não com luzes atrás de trevas no final de um túnel, mas com a luz presente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, eu peço que ilumine o nosso coração em nome de Jesus. Amém. É a própria Bíblia quem diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, para que não tropece, mas que siga, vê e entende, siga, curta e compartilhe. Vem com a gente, Deus te abençoe e muito.